A primeira atividade do dia é de matemática, página 29. Atenção, você vai armar as continhas e resolvê-las. Eu vou armar a primeira continha com vocês e depois eu vou dar uma explicação sobre as adições, ok? Vamos lá. 62. Lembrem-se que vocês precisam colocar o número na casinha certa. O número 6 é dezena, 60. E 2, 2 unidades. O número 6 não pode ser colocado aqui, porque ele ainda não é dezena, ele não chegou a 10. Ele ainda é uma unidade, então vou colocar aqui. E vocês vão resolver a continha. Lembrando que primeiro se resolve a unidade e só depois a dezena. Se eu não tenho um número aqui, ele vale 0. Você pode colocar o 0 ou deixar sem nada, que não tem importância, porque não vai mudar a conta. Eu percebi que nos kits anteriores vocês tiveram um pouco de dificuldade nas adições, então eu trouxe para vocês 2 exemplos. Vou colocar aqui e nós vamos resolver juntos esses 2 exemplos para que vocês possam resolver a atividade de baixo. Vamos lá. Lembrando sempre de resolver primeiro a unidade, depois a dezena. 16 mais 25, resolvendo primeiro a unidade. 6 mais 5, quanto dá? 11, muito bem. Mas as unidades vão até o número 9 de unidades. Depois que passa para 10, já se torna dezena. Então, como eu posso colocar o número 11 aqui? Vamos pensar como eu escrevo o número 11 primeiro. Número 11. Não é assim que nós escrevemos o número 11? Quando vocês tiverem dúvida de onde colocar os números, façam isso. Coloquem dezena e unidade e escrevam o número embaixo. Qual é o número que está na unidade aqui? Número 1. Se ele está na unidade aqui, ele precisa ficar na unidade da minha continha também. E a dezena, que número eu tenho? O número 1 também, que equivale a uma dezena, que são 10. Então, eu coloco aqui. 1 aqui, unidade, e 1 na dezena. Eu vou somar esse número no final da conta. 1 mais 2, 3. Mais esse 1 que eu subi aqui, 4. Certo? Então, todas as vezes que vocês tiverem dúvida de qual número fica na unidade, qual número sobe para a dezena, escrevam um número separado, coloquem dezena e unidade para vocês não se confundirem. Trouxe outro exemplo aqui. 28 mais 35. 8 mais 5, quanto dá? Pensem aí. Muito bem. 13. Como eu vou colocar esse número 13 aqui na minha unidade? Eu não posso fazer isso. Se eu tenho dúvida de como fazer, eu escrevo o número 13. Qual é o número que ficou embaixo da unidade? O número 13, então ele precisa ficar na unidade. Qual número ficou na dezena? Número 1. Então, eu vou subir o número 1 aqui e vou somar ele no final. 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. Ou vocês podem fazer assim. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Certo? Vou deixar esses 2 exemplos aqui. Se tiver dúvida, assista de novo para vocês tirarem todas as dúvidas. E façam as continhas aqui. Lembrando, montem corretamente, assim como eu fiz aqui no primeiro exemplo, e depois resolvam. Finalizando a página 29, venham para a página 30. Escreva os números por extenso e coloque-os na ordem correta.
Nessa atividade já tem aqui um exemplo. O que é número por extenso? Vamos relembrar. É o nome daquele número. Observem. Esse número é o 128. Então, vocês terão um número aqui. Vão escrever o número por extenso, 128. E depois colocar o número na ordem aqui. 128, centena, dezena, unidade. Farão isso com os números seguintes até chegar no final. Se você tiver dúvida, olha lá, tem uma observação aqui embaixo. Você pode usar a tabela numérica que tem lá na página 7, que tem números de 0 a 1000. Se tiver alguma dúvida, recorram à tabela. Fiquem atentos para colocar o número na ordem correta, ok? Porque tem números, ó, que são só unidades, números que são só dezenas e unidades e não vem aqui na centena. Prestem bastante atenção nisso. Finalizando a atividade de matemática, vocês farão uma atividade de educação física. E por hoje é só. Até amanhã.